Pronto, estamos ao vivo agora. Agora sim, transmitindo no YouTube. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um meetup do grupo WordPress Meetup Joinville. O primeiro nosso meetup é ao vivo, pelo YouTube, devido à quarentena. A gente tinha um meetup programado sobre SEO, mas esse evento está adiado por tempo indeterminado ainda. Então a gente com essa pauta que é bem interessante, como obter suporte para meu WordPress. Eu convidei algumas pessoas para participarem comigo hoje. A ideia hoje não vai ser uma palestra, vai ser uma mesa redonda, então a gente tem alguns tópicos pré-definidos que a gente vai discutir, dando oportunidade para todo mundo conversar um pouquinho, todo mundo pode falar. A gente também já deixa o chat do YouTube aberto para vocês interagirem com a gente, façam perguntas à vontade e vamos em frente. Eu sou o Lucas, eu trabalho já com WordPress há pelo menos uns 10 anos, já trabalho com suporte, com projetos WordPress, eu já passei praticamente por todas as fases de um projeto web, então consigo compreender praticamente sobre tudo, já sei em quase tudo do WordPress, mas não sou um desenvolvedor muito aprofundado, mais para gerente de projetos que para desenvolvedor. Passo a palavra aí para o Felipe se apresentar. Boa noite, eu sou o Felipe. O meu primeiro contato com desenvolvimento, eu sou desenvolvedor, né? Meu primeiro contato com desenvolvimento foi em 2011 e desde 2013 estou trabalhando aí só com WordPress. São 7 anos como desenvolvedor WordPress. Passo a palavra agora para o Christian. Oi, eu sou o Christian, eu trabalho já há 10 anos com WordPress, desde que a gente começou a IOG, e a gente trabalha tudo quanto é tipo de projeto, das mais variadas complexidades, então tem bastante coisa legal para a gente falar aí hoje. Pode ir, Halden. Opa, eu sou o Halden, já tem mais de 10 anos que eu mexo com WordPress, no caso eu trabalho sempre a parte de designer, e tenho um pós em gerência de projetos, que é atualmente o que eu trabalho. E a Ana? Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Carolina Liberty. Eu acho que de todos aqui eu sou a mais nova. Trabalho com WordPress há menos de 3 meses. E estou aqui para mostrar para vocês que os novos nessa área também podem se surpreender com essa plataforma que é muito fácil de utilizar. Bacana. Bom, todos apresentados, então vamos adiante. Eu vou lançar aqui a primeira pauta que a gente deixou em aberto. O primeiro tópico é falar um pouquinho sobre o fórum oficial, que tem pessoas que têm mais experiência do que eu nisso. Vamos deixar aí a conversa em aberto, quem quiser começar a falar, explicar um pouquinho o que é o fórum oficial. É legal que o fórum oficial já teve uma época em que eu fui moderador, e é muito interessante porque em qualquer página dentro do painel administrativo do WordPress tem lá a opção ajuda. E nessa ajuda você tanto tem acesso a uma documentação, que ainda boa parte ainda está em inglês, mas a comunidade está traduzindo. E se a documentação não ajudar, vai justamente para o fórum de suporte, onde a pessoa pode abrir um tópico e algum voluntário ir colaborar com a pessoa. Então, a ideia é a pessoa não estar sozinha com o WordPress, principalmente quem está começando, poder ter alguma ajuda, alguma dica para pegar melhor a lógica, o jeito de usar o WordPress. Legal, a questão do suporte, ela não é só ali um fórum, igual o Halden falou, tem toda a documentação ali que também conta como suporte. Tem usuário que prefere não depender, talvez colocar uma pergunta ali, esperar alguém responder, mas ir atrás do fórum, ler, tentar, e atrás da documentação, tentar resolver o problema sem depender de outras pessoas, né?
Bacana. Eu acho que o fórum, além de proporcionar um ambiente de troca de experiências aí, de quem está começando e quem já é avançado, ele também é diretamente conectado com os plugins e temas, né? Então, todos os tickets que chegam ficam todos conectados na mesma plataforma. Você tem acesso aí a bons desenvolvedores, bons colaboradores de WordPress ao redor do Brasil todo, ou do mundo todo, se você ir para um fórum em inglês. Até eu tenho pouca experiência com fórum em inglês, mas eu acho que lá, com certeza, quem tem experiência com a língua inglesa vai conseguir ter acesso a muito mais gente, né? Se você ir para os fóruns em inglês. Alden, você que já participou bastante do fórum, vou fazer uma pergunta para você. Conta um pouquinho da sua experiência. Eu sei que tem algumas pautas que a gente deixou a respeito de tipos de usuário, tipos de suporte. Até eu tenho sempre aquela questão assim, acho que alguns usuários, principalmente os mais leigos, eles tendem a confundir, ou não sabem discernir o que é um suporte do que é um desenvolvimento, ou do que é uma manutenção num site. Eu, particularmente, eu entendo que suporte é o que? Você vai tirar uma dúvida ou pedir alguma assistência para corrigir algum bug, para fazer alguma coisa que você não conseguiu. Mas o que você espera ali num suporte num fórum, no meu entendimento, você espera que a pessoa te dê alguns caminhos, né, para te ajudar a resolver o problema. Mas eu entendo que alguns usuários confundem com suporte com faz isso aí para mim, resolve isso para mim. Como é que você teve essa experiência aí? O Felipe, eu acho que já teve algumas experiências desse tipo. Como é que foi a experiência de vocês aí com isso? No fórum oficial, especificamente, né? Porque suporte é muito aquela questão de que se esperar, eu vou fazer uma pergunta e alguém vai me dar uma resposta. E para início de conversa, muitas coisas não tem resposta única no WordPress. Se a gente for pegar, por exemplo, plugins como de backup ou de otimização de imagens, eu vou ter minhas preferências, outras pessoas vão preferir outros. Tem gente que prefere um plugin gratuito, tem gente que acha que não, o que é bom é o pago. E tem muitas opiniões. Então, essa é a ideia do fórum. Esse é um espaço em que as pessoas podem trocar opiniões para tentar ajudar aquele usuário, porque o que realmente resolve um problema é você encontrar aquilo que funciona para você. Então, tem coisa que... é como a grande pergunta que sempre existe. Qual é a melhor hospedagem para o WordPress? E, na realidade, não tem uma resposta para isso. Tem gente que prefere uma certa empresa, tem outras que preferem outra empresa. Eu, particularmente, há muito tempo eu só uso cloud, então eu não consigo mais voltar para hospedagem compartilhada. Então, assim, mas é um lugar realmente para trocar experiências, trocar ideias. Às vezes a pessoa realmente é muito leiga e ela tem uma questão técnica, como por exemplo o CSS, que a gente consegue ajudar quando dá lá um CSS para colocar lá no personalizar em CSS adicional. Mas a maioria das coisas a gente não sabe o servidor que a pessoa tá, a gente não sabe as configurações do WordPress, então o que a gente faz é dar uma opinião, tenta isso, testa isso, e torcer para que a pessoa consiga resolver da melhor forma possível para ela. Alden, além de fazer perguntas, as pessoas também podem deixar opiniões sobre o uso do WordPress nesse fórum, para que as outras pessoas já encontrem essas opiniões? Opiniões depende, porque houve uma época em que se queria deixar, pegar alguns tópicos para abrir com conhecimentos, como se fosse um mini post, um conhecimento, e porque isso não é aceito no Fórum Internacional, então aqui também, puxou-se a regra do Fórum Internacional. Então, deixar opiniões, tem uma seção lá do fórum que é justamente outros assuntos, que é quando não é um tópico de suporte. A pessoa quer compartilhar algo, ou então deixar uma opinião, e é onde talvez se encaixe. Mas depende de como os moderadores veem essa opinião.
O fórum oficial ele tem algumas diretrizes e os moderadores seguem essas diretrizes à risca, né? Isso, em alguns momentos, pode ser um pouco frustrante para o usuário novo que não conhece bem as diretrizes e não segue elas, que ele vai acabar sendo removido, vai acabar sendo o tópico dele bloqueado. Não sei nem sei qual é o termo correto que eles usam para fazer isso, mas ele acaba sendo barrado de alguma forma do fórum, né? Ou o que ele colocou acaba sendo barrado, porque não é de acordo com as diretrizes. Então, isso eu vejo que é uma coisa importante para você manter ali uma boa organização do fórum e que realmente está buscando um suporte pedido da maneira adequada, mas de certa forma também acaba sendo impeditivo para motivar novas pessoas a participarem, né? Que uma vez que alguém se encoraja a perguntar e não segue as diretrizes, ele recebe lá uma negação de cara, isso aqui não funciona para mim, vou ir para outro caminho. Então, eu como evangelista do WordPress, como entusiasta do WordPress, eu acho ruim para um usuário, isso é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho ruim para um usuário, não sei qual é a experiência que ele teve com o WordPress, mas se ele vai num fórum aberto, faz uma colocação, não segue uma diretriz, se ele recebe uma negativa muito pesada, pode acabar frustrando ele. Isso aqui não serve para mim, é muito técnico, não vou me aprofundar nesse assunto. Acho que acaba barrando um pouquinho aí, cria uma barreira de entrada, né, para novos usuários, para novos entusiastas de WordPress. É um mundo bem legal. Gente, o André está assistindo a nossa live e ele falou da importância de se fazer uma pesquisa básica antes, a respeito de alguns temas antes de ir para o fórum. O que vocês acham disso? É engraçado porque eu não tenho muitas respostas, acho que tem umas 30 e poucas respostas ali no fórum, mas talvez umas 10 delas foram... Eu peguei a pergunta do cara, joguei no Google e pronto, tá ali a resposta. Eu respondi ele. Então, é muito normal isso. A pessoa vem direto pedir ajuda, mas é só digitar no Google que a resposta dela tá ali. É bem comum isso acontecer. Isso, de fato, o pessoal é preguiçoso em pesquisar, né? Eu acho que tem casos que o usuário não consegue encontrar a resolução do problema porque ele não sabe como pesquisar o problema. Mas é uma questão, talvez uma dificuldade técnica de entender realmente qual é o problema dele. Mas tem casos realmente que o usuário parece preguiçoso, né? Ele quer, vou jogar lá que alguém vai me dar exatamente o que eu preciso. Vou me dar o trabalho de encontrar o que eu preciso de resolução. É bem complicado. Podemos ir para o próximo tópico? Uhum. Na verdade, tem a ver com esse tópico também. Que a gente está falando de. Bom, o segundo tópico é boas práticas no fórum oficial. Tem que comentar alguma coisa aí? Então, até uma coisa interessante que é muito comum você ver perguntas lá no fórum oficial em que a pessoa coloca um problema tipo, eu não consigo acessar o painel administrativo, o que é que eu faço? E aí entra aquilo que eu falei antes, que a gente não sabe a configuração do WordPress, a gente não sabe a configuração do servidor, a gente não sabe quase nada, e cada WordPress ele meio que é único, porque tem as configurações que a pessoa escolheu. Então, talvez uma das melhores boas práticas que teria seria a pessoa, no mínimo do mínimo, ela colocar um print, pegar um print da tela dela e colocar, porque às vezes ela diz o erro, mas às vezes o próprio erro é muito comum. Vem em inglês, mas erros de PHP ou até os erros de HTTP, eles às vezes dizem neles mesmo o que é que está acontecendo. Então ajuda a dar uma opinião e tipo, experimenta isso, tenta fazer isso. Então, as pessoas precisam ter consciência que tipo, o WordPress dela é o único, porque tem condições de hospedagem, de configuração, de plugins, que são diferentes para cada um. Então, a gente precisa entender um pouco esse ambiente para poder dar uma opinião que realmente ajude, não ser uma opinião vazia. De fato, isso acontece.
eu já tentei responder algumas questões no fórum que eu não consegui responder justamente por falta de informação. Então, eu tiro um tempo no meu dia, às vezes, dou uma olhadinha no fórum, ver se eu consigo responder e ajudar alguém. Mas daí eu encontro perguntas muito vagas, como essa que você mencionou, e aí eu tenho que responder apenas: você pode mandar isso, isso, aquilo, para que eu possa entender melhor o seu problema, e aí eu devolvo para a pessoa, e muitas vezes a pessoa não responde mais, ou ela responde e eu não vejo mais aquele tópico. E daí talvez alguém vai responder depois dele com as informações que eu pedi. O problema disso que eu vejo é que seria uma boa prática ele mandar toda a informação necessária para que a comunicação fique mais fluida, né? Ele mesmo vai ter mais agilidade na resposta do suporte dele. Dentro um pouco além dessa pauta de um pouco do fórum oficial, eu trabalhando com suporte a clientes, suporte especializado, pago mesmo, não para clientes que estão pagando por suporte, a gente tem esse problema no dia a dia. Os clientes eles chegam com questões, com problemas muito mal descritos. Então a gente acaba demorando a resolver o problema porque até a gente conseguir de fato entender o que está acontecendo, tem muitas idas e vindas, né? Tem muita troca de e-mails, tem que fazer uma reunião para entender. E aí, se o cliente tivesse mais clareza, se o usuário tivesse mais clareza no que ele está pedindo, a gente conseguiria resolver com mais agilidade. E aí, quando é um problema muito crítico, no caso de um sistema que está fora do ar, algum fluxo que está interrompido no site do cliente, você acaba tendo um tempo muito alto de resolução do problema, porque a comunicação fica vai e volta, e não sai do ponto, né? E não só isso, né? Geralmente esses problemas são complexos. Então, eles requerem várias variáveis que você tem que tirar do sistema. Você tem que conseguir tirar todas as versões de coisas que ele está usando, o que está acontecendo, conseguir ver logs de erro de servidor. Então, às vezes, não é somente ele dizer, eu não consigo acessar o back-end do WordPress. Espera aí, pode ter 1 milhão de coisas acontecendo aí, né? E tudo isso depende de análise profunda mesmo, de praticamente um técnico, não é algo que alguém sem experiência consiga realmente resolver. Não só pela experiência, mas também pelo limite que tu tem dentro do fórum ali. Talvez tu não vai conseguir ter acesso ao que tu precisa ali no fórum. Por exemplo, não vai conseguir ter acesso às informações do servidor do cara, a não ser que ele envie algum print, alguma coisa assim, mas também não vai ser uma coisa tão útil. Eu já vi casos de resposta no fórum que o cara tem que meio que pedir, me manda os detalhes para esse e-mail aqui, e leva a comunicação para outro lugar. Então, a resposta nunca mais volta para o fórum. Se ele encontrou a resposta, é muito difícil realmente voltar. Aí já vai, no fórum do WordPress, por exemplo, vai cair o moderador ali e vai bloquear, porque faz parte das diretrizes do fórum e tudo bem, é assim que funciona. E as pessoas também devem cuidar com o que publicam lá, né, para não dar dados e informações que possam colocar a empresa dela em risco. Com certeza. Fornecer um dado de acesso lá, você vai estar dando uma baita brecha de segurança. Você está publicando na internet toda o acesso ao seu site, acesso ao seu projeto. É muito arriscado, né? E de fato, assim, a diretriz faz total sentido, porque a grande sacada do fórum você tem uma dúvida, você coloca ela lá com o máximo de detalhes que você tem, alguém vai te ajudar a responder e resolver o problema, e depois você vai ir lá e comentar, bom, foi resolvido, muito obrigado. Quando alguém buscar esse problema de novo, esse tópico vai ser encontrado. E a solução que você ou outra pessoa respondeu vai estar disponível para outros usuários. Essa que é a grande sacada do fórum público, porque muitas coisas que a gente encontra a solução no Google vem disso. Alguém perguntou de maneira adequada no fórum e outra pessoa respondeu de maneira adequada no fórum. Então você tem lá os caminhos da solução para todo mundo acessar posteriormente. Uma boa que seria se, por exemplo, fosse como o Stack Overflow, se eu não me engano, né, que é o fórum de desenvolvedores, que cada resposta pode ganhar um
uma pontuação, ganha um ponto. Então eu gosto muito quando eu vou pesquisar lá, porque eu olho muito para essas pontuações para ver, quando uma nota, uma resposta ganhou, por exemplo, 20, 30 pontos, opa, aqui tem coisa boa. Então, para mim que não sou desenvolvedor, ou seja, eu não entendo nada quando eu estou vendo lá o código, então quando eu vejo muita pontuação numa resposta, aí eu olho com mais cuidado para ela, tento ver se ela se adequa ou não. E talvez fosse algo bacana também para um fórum como o do WordPress isso. Inclusive o fórum, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de utilizar, mas o fórum de WordPress do Stack Overflow é muito bom, tem muito conteúdo legal lá. Até já procurando conteúdos em inglês, eu acho que eu já acessei muito mais o Stack Overflow lá na seção de WordPress, não lembro qual é o nome que eles dão pro fórum de WordPress, mas tem um fórum específico de WordPress do Stack Overflow. Para mim ele é muito mais rico do que o fórum oficial, para o que eu já usei, né? Não vou dizer, não vou comparar um com o outro, mas no meu dia a dia, do que eu já precisei, lá foi muito mais fácil eu chegar até ele. Então, eu acho que muita coisa faz diferença, provavelmente isso que você mencionou, de você ter possibilidade de várias respostas e aí as pessoas avaliarem as respostas, né? Mais algum ponto sobre esse assunto, pessoal? Não, da minha parte não. Então vamos adiante. O próximo tópico aqui é perfis de usuários. Aqui acho que a gente pode extrapolar um pouco. A gente falou muito do fórum oficial. Aqui agora já vamos abrir um pouco a conversa para todo o universo do WordPress, né? Alguém quer começar aí? Perfil de usuário eu acho interessante porque se a gente fugir um pouco da nossa área de conhecimento e for pegar outras áreas, talvez dê para entender melhor sobre isso. Por exemplo, eu não sou bom de cozinha, não entendo muito. Então, se eu pegar, por exemplo, um bolo, tipo um de casamento, de umas 5 camadas, e for pensar, será que esse bolo é trabalhoso? Se eu quisesse fazer um bolo desse, eu conseguiria? Ou então, tipo, uma pessoa quer me cobrar R$500 por um bolo desses. Eu iria, nossa, R$500 não é muito? Então é curioso porque quando você olha pro fórum, às vezes você tem essa impressão que as pessoas fazem perguntas e do tipo... eu queria que um certo botão mudasse dessa forma, tipo, ele é quadrado e virasse redondo. Dependendo do plugin que a pessoa está usando, dependendo das configurações, até do sistema, tipo, uma coisa é um botão no WordPress, no Gutenberg, outra coisa é um botão dentro do WooCommerce. A dificuldade é diferente, é outro padrão. E às vezes as pessoas, por não entender isso, pensam, mas eu quero uma coisa simples, é só mudar um botão. Só que isso que parece simples, pode não ser tão simples. Então é curioso que até uma das brincadeiras que a gente teve nos últimos tempos, que é... Eu tenho medo de quando alguém chega me pedindo ajuda e dizer, não, eu queria ajuda é para uma coisinha simples. Nossa! eu morro de medo. Isso é aquilo que a gente estava falando aquele dia, né? Eu não faço coisa simples, eu faço coisa complicada. Se você quer fazer uma coisa simples, eu não posso te ajudar, eu gosto de desafio. Mas é porque, tipo, na percepção de quem não conhece, aquilo pode parecer simples. É só um botão. Mas quando você tem que realmente mexer naquilo para alterar e alcançar o resultado, o que parece simples pode não ser tão simples. E aí os perfis dos usuários no fórum é mais ou menos isso. Tem gente que já mexeu muito no WordPress e tem noção que às vezes vai ter coisas que vão ser trabalhosas e a pessoa respeita mais isso. E tem gente que às vezes chega, às vezes até com um discurso de não, eu sou novato, não conheço tanto.
e tipo acha que isso é simples, mas por quê? Por que vão me cobrar por isso? E às vezes querem uma resposta pronta, então é muito mais complicado, e dependendo de como a pessoa escreve e pede ajuda, lembrando que são voluntários que respondem, e às vezes um voluntário lê aquela pergunta e eu não vou entrar nessa não, que é roubado isso aí. Eu vejo os perfis de usuários, existem N perfis de usuários do WordPress e que requisitam suporte para o WordPress. Mas eu percebo de fato que quanto mais leigo o usuário a experiência que eu tenho é que para ele mais automático as coisas são. É aquele usuário que ele acha que o programador vai dar 2 cliques, vai digitar 2 linhas de comando, vai dar Enter, vai transformar a minha loja virtual num aplicativo. Eu acho que esses caras imaginam isso. Eu fico tentando entender, mas por quê? Eu até não culpo os usuários leigos aí, porque o WordPress é isso, é você achar um plugin que faz 1 milhão de coisas e você clica em instalar e ativar. São 2 cliques mesmo. Agora, ele vai fazer as coisas exatamente do jeito que você quer? A chance é muito alta que não. Então, aí que realmente começa a entrar a parte de suporte, né? Eu ia caminhar para essa linha de raciocínio mesmo. Eu acho que parte disso vem justamente porque, como o WordPress é uma plataforma muito robusta, que nativamente já tem muitos recursos. Vou trabalhar com loja virtual, você instala o plugin e-commerce. Ele fica muito mais robusto do que ele já é nativamente. E aí você faz isso em 2 cliques. Você pode ter uma hospedagem que instala o WordPress para você lá num clique, one click install, no seu domínio, já está rodando, beleza. E aí com mais 2 cliques você instala o e-commerce padrão. E aí fiz tudo isso, já tem uma loja virtual rodando, e por que só para mudar um botão não dá para fazer tão simples? Acabou não fazendo sentido para um leigo, né? Então, é questão dos usuários conseguirem compreender como é que é a jornada dele com o WordPress, né? Eu estou reutilizando recursos prontos, por isso que eu trago um monte de coisa já pronta, mas não é nada automático. Existem milhares de linhas de código ali prontas e revisadas por centenas de pessoas ou milhares de pessoas ao redor do mundo para ter isso rodando. Então, uma mudança, às vezes, num botãozinho requer muita modificação ou até você mexer numa coisa que você não deveria. Então, cada caso é um caso, né? Mas eu acho que tem outros perfis de usuários também, né? Tem perfis de usuários que acham que ele já é um pouco mais avançado do que um usuário que é totalmente leigo, mas ele acha que ele pode resolver tudo somando vários plugins. E de repente ele monta um projeto que é um quebra-cabeças que nunca termina, porque ele vai encaixando plugin com plugin, e de repente você olha o site, parece que não funciona nada direito, e o cara acha que funciona, só precisa de um ajustezinho. Isso tá quase tudo pronto, só falta um ajustezinho para finalizar. Mas aí você vai ver que não houve nenhum planejamento, não houve um projeto. Aquilo foi, às vezes, muitas vezes montado na tentativa e erro. Então, o suporte aí se torna muito complexo, porque você não tem uma orientação para onde você vai começar a ajudar a pessoa. Você tem que, primeiro, vou ter que desbravar essa selva aqui, e aí matando... vou ter que matar aqui um leão primeiro, depois eu mato outro leão, até você, agora eu dominei essa selva. Agora vamos resolver o que você precisa. Então, tem perfis de usuários que vão um pouco além, né? Ele se arrisca mais, só que ele acaba não seguindo um fluxo, porque, na verdade, você trabalhar com um sistema, trabalhar com um site, é como qualquer tipo de projeto que você faz, de qualquer área, né? Se você não tem um bom planejamento, uma boa gestão, aquele negócio vai se tornando complexo porque você vai fazendo ele de maneira desordenada. Então, a chance de você não chegar no seu objetivo, às vezes nem tem objetivo também, né? Esse é outro caso. Mas às vezes de você não chegar no seu objetivo é porque você não traçou um plano para chegar naquele objetivo. Uma coisa é você trabalhar com plataforma para você aprender. Eu estou montando um site de teste para eu aprender várias coisas, você vai testando. Outra coisa é você querer montar um site que vai ser um negócio e
fazer ele na base do remendo. Realmente é muito frustrante, vai gerar muito suporte e talvez suporte sem resolução, né? Eu acho que assim, a gente está falando aqui de problemas com usuários mais leigos, mas também tem nos fóruns, não só do oficial, rola muito isso também nas contribuições de plugins, pagos ou não. Existe muita troca de informação de usuários desenvolvedores, usuários avançados que dão feedbacks, dão reportes, enviam patches de correção como sugestão. Eu acho que isso é um perfil de usuário bem interessante também, que contribui bastante, né? Por exemplo, alguém pode fazer uma pergunta num fórum e um desenvolvedor pode se dispor a testar aquele plugin, identificar o problema ou criar um recurso adicional e submeter para o plugin oficial. Não sei se alguns desenvolvedores que estão aí já tiveram essa experiência. Eu acho que é um tipo de... Vocês são um tipo de... Queira ou não, é um suporte, porque às vezes você está tratando um problema no dia a dia, você encontrar a barreira aqui é um software de terceiro. Não foi eu que desenvolvi, mas eu consigo enxergar o problema e eu posso pensar não só em resolver o problema aqui pontualmente, desse caso que eu estou trabalhando, mas eu posso levar isso adiante. Então você acaba ajudando aqui de maneira indireta, né? Muita gente que pode ter esse mesmo problema depois. Esse caso aí eu costumo fazer às vezes em situações que é o seguinte, é bastante comum com o gateway do e-commerce. Às vezes dá uns bugs mesmo. Só que o cliente está rodando com o gateway, ele está vendendo com o gateway, então ele não pode ter o bug lá acontecendo porque é o negócio dele. Então, às vezes, a gente não tem outra saída a não ser mexer no core desse plugin para realmente consertar esse bug, mas parte do que eu faço é pegar essa correção, eu já vou lá no GitHub do desenvolvedor e faço o pull request lá, faço a descrição, tá com esse problema, acontece nesses casos de uso, e submeto a correção e geralmente é aceitado, porque os bugs acontecem nos plugins, então a gente faz parte disso como ajuda para a comunidade mesmo, porque nosso interesse também é o seguinte, a gente não mexe de maneira nenhuma no core das coisas, nem do WordPress, nem de plugins, nem de temas, a gente sempre usa filtros, actions, tema filho, tudo que for possível para não mexer no core. Quando chega nesses casos que a gente realmente acaba mexendo no core, ou ainda, se a gente usa um action ou um filtro para mudar um comportamento do plugin, que a gente consiga fazer por fora sem alterar o core do plugin, mesmo assim a gente submete a correção, porque é interessante para nós que esse plugin esteja corrigido, porque ele não precisa mais a nossa correção, a nossa gambiarra, entende? Ao passo de que, se a gente corrige um plugin para o cliente, mexe lá no core, e sai uma versão nova do plugin sem essa correção, o cliente perde essa correção. Quem tiver o site vai perder essa correção que a gente fez. Então, é bom que seja corrigido oficialmente, para que para frente tudo continue funcionando. Bacana. Tem mais gente conectando aqui na nossa live. Pessoal, fica à vontade para fazer perguntas, interagir com a gente. A gente está à disposição para discutir os tópicos com todos. Um outro perfil que é interessante, e eu comecei com esse perfil, é quando você, pega o WordPress e você quer ser freelancer, eu quero trabalhar com WordPress, eu quero ganhar dinheiro com o WordPress. E ajuda muito, você ganha muito conhecimento quando você vai para o fórum, porque tá lá as dúvidas do pessoal. Muitas vezes é uma dúvida que você olha assim, realmente, como é que eu resolvo esse problema? Então, as dúvidas dos outros acabam te levando a ir estudar, a ir conhecer melhor o WordPress. E você cresce muito de conhecimento nisso. Então, assim, para quem quer ganhar dinheiro com WordPress, assim, seja como freelancer ou numa empresa, ou conhecer melhor o WordPress, colaborar no fórum é algo fantástico, porque você se obriga a estudar, você se obriga a conhecer mais. Inclusive, me ajudou muito, porque eu comecei no fórum em 2018. Não só com questão do conhecimento do WordPress,
Mas até em inglês me ajudou, porque eu não conseguia as respostas em português, ia pesquisar em inglês e comecei a estudar muito inglês por causa do fórum. Então me ajudou nesses dois conhecimentos muito. O conteúdo de verdade, a resolução de verdade, você vai achar tudo em inglês mesmo. Não adianta documentação. Raramente você vai achar uma tradução, mas mesmo assim, mesmo tendo tradução, às vezes não é uma tradução muito exata, porque tem coisas que não são muito traduzíveis de língua para língua. Então, o inglês é sempre o ideal, sempre o ideal. Inclusive, na hora de programar alguma coisa, na hora de fazer customizações, a gente faz questão de manter tudo em inglês, para que depois o nosso cliente possa levar para quem ele quiser no mundo aquilo que a gente fez, né? Eu acho que a gente chegou a ter um cliente uma vez que teve uma customização que estava escrita em... Tu lembra, Felipe? Era um árabe, uma coisa assim. Não, era... cara, o que falam na Croácia? Não lembro, era alguma funções lá que você não sabe, você não tem a menor ideia do que está escrito, variáveis que você não sabe o que é. Então, é legal a gente manter esse padrão universal da coisa mesmo. Isso aí pensando no perfil desenvolvedor, né? Sim. Eu acho que suporte em geral, pensando no usuário normal, não que o desenvolvedor não seja normal, desculpa desenvolvedores. Licença, mas pensando no usuário que vai utilizar o sistema no dia a dia, o painel do WordPress, os recursos do WordPress e do WooCommerce, ou de outros plugins, eu acho que esse sim é o usuário que vai conseguir utilizar bem a documentação na língua dele, porque ele está usando o software para o dia a dia dele, então é mais natural. De fato, os fóruns em inglês, a documentação em inglês, é bacana porque praticamente hoje quem programa usando funções em inglês está fazendo um negócio meio estranho, ainda mais falando de um código open source como o WordPress, né? Então, acho que é bacana diferenciar bem esses perfis, né? Tem o usuário... Acho que é até bacana essa linha de raciocínio que o Haldane comentou, é bem interessante, porque todo mundo começa com WordPress como um usuário comum, pegando vou trabalhar fazendo um post num blog já existente de um amigo meu, e ele me deu acesso, tive contato com a ferramenta, ou eu me aventurei a criar o meu primeiro site. Às vezes eu posso até ser um desenvolvedor mais experiente, mas para mim a tecnologia é nova, então os primeiros contatos, você tem uma certa impressão. Eu particularmente, eu sempre fui um desenvolvedor mediano, quando eu ainda era desenvolvedor, mas eu gostava de experimentar muita tecnologia nova. Então, na minha primeira experiência com WordPress, acho que foi em 2008, mais ou menos por aí, eu já tinha instalado muito software livre em servidor web, Joomla, sistema de CRM, e assim, o processo de instalação era sempre muito frustrante. Isso lá em 2008, quando eu instalei o WordPress a primeira vez, já foi muito satisfatório. Era muito fluido. Obviamente que eu tinha conhecimentos técnicos, mas comparando com outras plataformas, eu não tinha muitas barreiras em instalar. Oi? Não tinha nem comparação. Não, sem comparação. Então, aí você já vai moldando o perfil de usuário, já vai tomando gosto. Peraí, eu levei sei lá quantas horas para fazer um Magento rodar, eu levei aqui poucos minutos para fazer um WordPress rodar. Isso você vai quebrando barreiras de entrada com usuários, né? E cada um aí vai criando vai criando um histórico de eu era um usuário, como o Haldane começou. O Haldane começou como web designer fazendo freelancer, e com certeza ele chegou, ele trilhou um caminho para chegar num nível de conhecimento agora, apanhando e aprendendo. Mas ele passou aí provavelmente por vários perfis de usuário. Então, esse mundo é bem vasto mesmo e tem espaço para todos perguntarem, questionarem. Eu sempre gosto de enfatizar outros perfis de usuário, porque, em geral, nos meetups, nas discussões, a gente sempre acaba voltando muito para o mundo de desenvolvimento. Só que, na realidade, tem muitos usuários utilizando o WordPress também. Até a Ana pode até comentar alguma coisa, porque a experiência dela com o WordPress é bem recente também, né, Ana?
Sim, como eu falei no início, eu comecei a trabalhar com WordPress faz um pouquinho menos de 3 meses e eu crio posts para um blog, então eu utilizo o painel, coloco fotos, incorporo vídeos. E eu acho que para quem está começando, um primeiro contato é muito legal para tu conhecer um pouquinho da plataforma, porque ela é muito intuitiva. Então, tu vai lendo, vai procurando, tu consegue trabalhar muito fácil com ela. Já trabalhei com outras plataformas de site que eram muito difíceis, que travavam, que não aceitavam estilos de imagem. Então, o WordPress ele tem um espaço muito grande, aceita vários formatos de imagem, aceita vídeos. Então, e é tudo muito rápido, muito ágil, o que faz, acho, diferença na plataforma. Tu chegou, eu sei que você trabalha com um time que tem muito conhecimento de WordPress. Então, às vezes até fica complicado você não perguntar para esse time, mas você já chegou a buscar algum suporte na internet para resolver alguma coisa do trabalho? Já Quero eu fazer alguma coisa aqui no WordPress e não consegui. Vou buscar informação na internet. Você chegou a ter essa experiência já? Como usuário buscando um suporte? Na verdade, ainda não, porque o meu conhecimento, ele é, tipo, eu utilizo para postar, então ainda não precisei, mas para, assim, eu vejo que é difícil, às vezes, encontrar certos conteúdos, como o pessoal falou, muitas vezes é mais fácil em inglês, só que eu entendo que muitas pessoas não têm um conhecimento, um inglês mais avançado, intermediário, então acho que fica difícil, talvez acho que faltaria essa questão de tradução, ou até o Howden pode falar também, onde as pessoas podem encontrar isso, traduções de palavras, coisas que possam ajudar quem está iniciando, porque eu vejo eu como iniciante, às vezes eu sinto dificuldade justamente do que o Christian falou, que tem coisas que não são traduzíveis. Então, para quem é leigo, às vezes é um pouquinho complicado de entender. Uhum. Mas, claro, é muito mais fácil você buscar um time de especialistas, um time que já conhece, porque você vai buscar informação direto na fonte e vai ter um atendimento especializado, diferente de quando você vai em um fórum ou na própria internet, que às vezes você não consegue a informação que você quer e ainda pode acabar fazendo algo errado nesse processo. Tem um caso curioso de pesquisar suporte. Tem o efeito, né, que é o Masonry, que é o dos encaixes dos posts um embaixo do outro, que se fosse traduzir ao pé da letra em português, Masonry seria maçonaria. Maçonaria não vai ser traduzido nunca. Então se traduz por alvenaria. Mas aí você, vou pesquisar o efeito alvenaria. Não encaixa. Então é algo assim que, por vezes, como o Christian falou, deixar em inglês é meio que... É melhor, às vezes, você até aprender inglês. Na semana passada, por exemplo, uma questão que eu estava na tradução de um plugin era sobre a questão do padding, porque margin e padding basicamente é a mesma tradução, que é margem. Só que margin é a margem externa, padding é a interna. Mas como é que você traduz? Porque uma palavrinha pequenininha como margem externa, fica uma tradução muito grande. Padding, margem interna. Tradução é um negócio, eu já vi várias vezes e concordo. Tradução é uma arte. Então eu prefiro deixar em inglês mesmo, que às vezes é mais fácil. Tradução realmente... Eu já tive experiência com um projeto que o cliente traduziu o site para o alemão, se não me engano. Então ele tinha um sistema de multilínguas, no site ele traduziu para o alemão. Só que o que aconteceu? O layout estava tudo bem encaixado. Em português, as palavras são um pouco mais longas. Em inglês, o menu do cabeçalho dele ficou um pouquinho menor, mas encaixou perfeito. Na hora que ele ativou o alemão, algumas palavras viraram uns palavrões. E o layout daquele menu já não se encaixava mais com aquela quantidade de itens. Então aí ele teve que repensar boa parte do conteúdo dele também, para poder encaixar. Porque você não tem como prever, né? Na hora de... Isso muitas vezes é até um caso de suporte, né? Porque o cliente ativa isso, depois por conta própria, e chega, preciso de suporte, eu ativei aqui esse idioma, traduziu o site, olha o que aconteceu. Mas não é um problema do sistema, é um problema que o seu conteúdo ficou maior do que cabe na tela. Então,
acabou causando aqui um problema de layout. Então foge da competência do sistema ou de quem fez resolver. É um problema de revisar o conteúdo, justamente, né? Acho que é como você falou antes, Lucas, é da pessoa buscar saber o que quer antes de buscar auxílio, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Podemos ir para o próximo tópico, pessoal? Sim. Vamos lá. O quarto tópico que a gente deixou é suporte grátis. Depois tem suporte pago. Só para a gente diferenciar aqui suporte grátis e suporte pago. Acho que só para contextualizar o que a gente havia discutido sobre isso antes da live, onde que você pode encontrar hoje suporte grátis para o WordPress? Acho que existe N lugares que você pode encontrar suporte grátis para o WordPress. Desde grupos do Facebook, que nem sei se o pessoal está usando muito ainda, já não uso mais esses canais. Tem o fórum oficial, em português, em inglês. Tem vários que tem categorias de WordPress, como o próprio Stack Overflow. Tem N portais com conteúdo grátis, como o próprio blog da IOG, tem vários artigos com conteúdo grátis sobre WordPress. Além disso, nesse blog, as pessoas deixam comentários, deixam dúvidas, e algumas pessoas do nosso time respondem essas dúvidas. Então, é um canal aberto lá para as pessoas conseguirem algum tipo de suporte grátis. Eventualmente, tem outras empresas que também fazem isso, que trabalham com marketing de conteúdo e respondem as dúvidas de usuários. Eu acho que tem N canais aí, não sei se alguém lembra de mais algum para mencionar. Tem grupos de Telegram, WhatsApp, tem muitos canais. Tem canais no YouTube com assuntos de WordPress. Pode buscar ajuda, enfim, às vezes comentário, o pessoal acaba contribuindo também. Nem tinha lembrado disso. Tem N tutoriais no YouTube. Qualquer coisa que você quer fazer com WordPress, você joga no YouTube com os termos mais ou menos claros do que você quer, em inglês e português. Vai ter alguém explicando para você como fazer tal coisa no WordPress. Então, existem N plugins aí, seja para qualquer perfil de usuário, seja um usuário desenvolvedor, seja um usuário que quer instalar um plugin e tal, vai ter alguém que fez algum conteúdo sobre isso. Então, quando a gente fala de suporte, eu acho que tem que ir além eu vou perguntar para alguém me responder. Na verdade, você pode consultar documentações, consultar conteúdos gratuitos para essa informação, né? Isso também é uma forma de suporte, né? E no YouTube, principalmente, assim, para iniciantes, eu gosto muito de ver vídeos sobre como eu estou iniciando agora, mas a título de curiosidade, tem muito conteúdo para quem está iniciando, e conteúdos, assim, nada muito extensos, assim, bem diretos e fáceis de entender. E gratuitos, claro. Bacana. E por vezes descobrir portais que sejam multilingües, porque parece que o mundo resolveu descobrir que o Brasil tem um potencial financeiro enorme. Então, algo que eu nunca esperei ver, a documentação do Mailchimp, por exemplo, agora está em português, o que é algo assim inesperado, mas bem traduzido. E para o WordPress, você também conta com blogs e documentações que vários portais, principalmente as hospedagens também, acabam traduzindo para o português. Então, às vezes, é aquele caso que a gente, no começo da live, estava falando da pesquisa, né? Que até o Andrés Pereira tinha colocado no comentário, que, às vezes, se a pessoa fizer uma pesquisa, lá no Google vai ter milhares de resultados. Então, tem muito conhecimento disponível. E como o Google até colocou aqui nos comentários também, se você pesquisar em inglês, então, o conhecimento é muito mais extenso ainda. Quem tem a possibilidade de pesquisar em inglês...
Com certeza. Se tem uma tecnologia que tem muita informação na internet, é o WordPress. Que tem muita gente interessada em evangelizar, seja para vender mais hospedagem, seja para oferecer um serviço. Então tem muita gente, seja por entusiasmo mesmo de contribuir com a comunidade, né? Tem muita informação gratuita. Então, difícil você não vai encontrar. Você não encontra. O problema é que uma solução que você inventa que é muito específica. Isso, você, talvez, se você criar uma coisa muito específica, uma necessidade muito específica, talvez você não vai encontrar exatamente aquilo, mas você vai encontrar algumas coisas similares, com certeza. Mais alguma consideração, pessoal? Posso ir para a próxima pauta? Opa! Vamos lá. A última pauta que a gente deixou aqui é falar um pouco do suporte pago. A gente falou do suporte grátis, mencionamos vários exemplos de onde você encontra o suporte grátis. Agora eu vou mencionar alguns exemplos, depois eu peço que vocês complementem se eu esqueci de alguma coisa. Mas o suporte pago você encontra também em várias fontes do WordPress. As mais comuns são: você compra um plugin ou um tema em alguma loja de plugins, loja de temas, ou de algum site específico que vende, né? O site do desenvolvedor específico, ele vende. Você compra, por exemplo, o Gravity Forms. Na hora que você compra o Gravity Forms, você ganha acesso a uma área de suporte do Gravity Forms. Então, isso é um suporte pago. Você está comprando produto e ganha automaticamente lá um acesso a uma área de suporte. Então, você vai ter um time especialista para te ajudar tudo que você precisar em cima daquele suporte. E muitas vezes essas produtoras de plugins ou de temas, elas vão um pouco além do que você comprou, porque às vezes você está, estou usando um tema e instalei um outro plugin que gerou um certo tipo de incompatibilidade. Em teoria, no meu entendimento, não seria a responsabilidade deles se não funcionava que o tema era suportava aquele plugin. Em teoria, eles poderiam se negar a prestar aquele suporte. Mas o que acontece na prática é que muitos desenvolvedores aí, em suportes pagos, eles excedem, eles vão um pouco além e ajudam o cliente não, a gente analisou aqui tal e subimos um teste de correção para você. Baixa aqui que vai corrigir esses problemas. Então, existem esses canais. Um dos canais então, são os produtores de temas e plugins. Outros canais são as próprias empresas especializadas as hospedagens especializadas no WordPress também tem algumas têm um canal de suporte mais especializado que ajudam aí os usuários, seja de qualquer perfil, a responder as questões, as dúvidas que tem. Então é um outro tipo de suporte pago bem interessante. E tem especificamente empresas que oferecem suporte pago para qualquer tipo de usuário. Então, existem aí várias empresas como a Yoga oferece o serviço. Tem várias empresas gringas que vendem lá planos de suporte baseado em tickets, baseado em quantidade de chamadas que você pode abrir por mês. Te dão ali vários tipos de atendimento possível, né? Não sei se vocês conhecem algum outro tipo de suporte pago. Ninguém? Não, acho que englobou bem os suportes pagos. Acho que a maior diferença, claro, além de um estar pagando outro não, é a limitação que tu tem. Por exemplo, igual a gente comentou ali no começo, num fórum do WordPress, por exemplo, eu não vou conseguir ajudar o cara porque eu não posso ter acesso ao servidor dele, acesso ao painel dele. É uma limitação que eu tenho no suporte grátis. Quando eu tô responsabilizando alguém para me ajudar a fazer isso, é outra história já. O cara ele consegue ter acesso ali à minha plataforma, consegue resolver o meu problema. Uhum. Esse também é interessante a gente entender quando você está
tem níveis de suporte, né? Tem um suporte que você vai Sim. apenas ajudar a mitigar os problemas e dar o caminho das pedras para a pessoa resolver, que é o que os produtores de temas e plugins fazem geralmente. E tem os suportes especializados, que realmente vão botar a mão na massa e resolver o problema pro solicitante, né? Então, contrata um suporte especializado e dá acesso total. Ó, tô com esse problema, resolvam para mim. Aí já não é só um suporte para responder e se vira você aí, né? Acho que, inclusive, esse é o suporte que a maior parte das pessoas aqui trabalha, né? Que é justamente dando um suporte totalmente especializado para clientes resolverem problemas do seu dia a dia com WordPress, com e-commerce, com coisas relacionadas ao WordPress em geral. Eu acho que até eu vejo que é um tipo de suporte que tem crescido bastante ultimamente, não só pela quantidade de sites que não param de crescer com o WordPress, mas também pela facilidade do WordPress em deixar que as pessoas criem seus próprios sites e criem suas plataformas baseadas em WordPress e comecem a desenvolver negócios. E ela vai chegar no momento que ou ela vai ter algum trave técnico que ela não está fora do conhecimento dela, e aí ela vai buscar um suporte mais especializado. Eu conheço sites que fazem o uso desse tipo de trabalham dessa forma, né? Eu cuido do meu site, eu sou um usuário do WordPress, às vezes eu solicito o fórum no suporte oficial, suporte do fórum oficial, resolvo os planos por conta própria, às vezes o buraco é mais embaixo, eu tenho que contratar um suporte especializado. Então, é uma possibilidade, né? Eu acho que uma das vantagens do WordPress em ser um open source é que você pode tentar manter o site por conta própria e trabalhar aí com uma gama de fornecedores, né? Vou usar o suporte grátis em algum momento, vou contratar uma hospedagem mais especializada que vai me dar uma camada de suporte interessante. E quando eu tiver um problema muito pontual, eu posso contratar um desenvolvedor freelancer, uma empresa especializada para me ajudar. E ainda assim o projeto continua sendo meu. Porque na hora que eu quiser instalar e resolver uma coisa por conta própria, eu tenho essa autonomia. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Do WordPress. É meio que como um carro, né? Eu gosto de trabalhar com. Eu gosto de sempre falar analogias, é como um carro. Você comprou o carro, a tecnologia do carro não é sua, mas o carro fisicamente é seu. Se você quiser trocar bateria você mesmo, beleza. Se quiser levar na loja especializada, pode levar. Se você quiser levar no Zé da Esquina, que faz mais barato, pode levar. O risco é tudo por sua conta e risco. Então, você tem autonomia total para tocar a sua operação do jeito que você bem entender, né? Eu acho que isso é bacana do WordPress em geral, né? E a liberdade do WordPress é interessante porque você sempre está investindo alguma coisa. A questão é escolher qual vai ser o seu investimento. Você vai investir tempo para aprender, para pesquisar soluções, às vezes tempo do seu site ou da sua loja virtual fora do ar, ou vai investir financeiramente para ter uma solução melhor ou para resolver mais rápido um problema. Então, você está sempre investindo. A questão é se você está investindo seu tempo ou investindo financeiramente, comprando tempo para resolver mais rápido ou ter uma solução melhor. Então, às vezes, é isso que as pessoas não percebem. Que lá o barato sai caro, né? Porque vamos dar um exemplo, eu sou uma empresa que eu crio artes para imprimir em camisetas, ou em adesivos, ou em bonés. E eu conheço também um pouco de desenvolvimento. Eu posso dedicar tempo para eu mesmo botar a mão na massa e resolver meus problemas, e eu vou estar deixando de criar meus materiais, meus produtos, ou eu posso pagar para alguém resolver o problema. Então, a questão do ponto de vista de negócio, né? Quanto vale meu tempo para pagar para alguém resolver o meu problema e eu continuo focado fazendo o que é o meu negócio principal? Ou vale a pena para o meu negócio nesse momento eu parar de produzir e fazer isso aqui acontecer? Então, sempre as empresas têm que pesar isso nos seus negócios, né?
Vale a pena eu botar a mão na massa e fazer, ou vale a pena eu pagar para alguém especializado resolver? Isso eu acho que é uma coisa que é válida para qualquer tipo de negócio, para a vida, né? Não é só no nosso mundo de WordPress. Sim. É como você falou, a questão do carro, né? Se você quiser se meter lá, mexer no carro, boa sorte. O barato pode sair, cara. Você pode ligar um fio errado e dar uma pane elétrica no carro. Uma bateria que é seus 200, 300 reais pode gerar um conserto que vai ser seus 5 mil reais facinho, facinho, né? Exatamente. Também perder dinheiro, perde o tempo também, né? Oh. Bacana. Alguém quer contar alguma experiência aí com suporte pago ou com algum tipo de suporte? Essa é a última pauta que a gente tinha. Se alguém quiser fazer alguma consideração final aí, fazer uma colocação. Não encerramos por aqui. Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Isso. Obrigado pela participação de todos. O vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube da IOG. E um abraço para quem for assistir depois. Deixem comentários que a gente vai continuar depois vendo os comentários e respondendo também. Valeu. Até mais.